Opa, como é que vocês estão, meus vagabundinhos preferidos? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o nosso prota começou a destruir o palácio do Rei da Espada e falou que vai caguetar tudo a partir de agora. Vai falar todos os podres que ele fez. O BattleTube, como um serviço de streaming para o Battle.net. É uma plataforma de vídeo que tem uma participação do mercado sem igual. Sendo parte do Battle.net, você pode conseguir várias conquistas e recompensas também, através de visualizações e tarefas similares. Para o Sung Ji-han, que é cunhado do Rei Espadachim, nunca teve uma situação melhor para pegar essas coisas como recompensa. A primeira conquista que ele tem é um total de 10 mil dislikes por falar mal do Rei da Espada. Fica pensando, como esperado, isso irritou muitas pessoas mesmo. No final, esse idiota do Saiyajin pode ser útil às vezes em uma logo preta, feita com o tema da estátua das espadas gêmeas. O fã-clube do Rei Espadachim está aqui. Esses fanáticos arrastaram a Sai para a morte dela. Eles deram suporte a Saiyajin mais do que qualquer um, mas ao longo do tempo, o ressentimento e a raiva só ficaram mais fortes, e os sentimentos deles começaram a apontar em direção ao seu único parente de sangue, a Sai. O Rei Espadachim abandonou o nosso país por causa da filha dele. A Sai tem que morrer pro Rei Espadachim voltar. Matem ela. No fim, eles realmente fizeram isso. Se eles precisassem de um alvo para a raiva e o ressentimento deles precisa de outra pessoa, eu vou ser o alvo desses vagabundos. Já quebra o resto da espada, que ainda estava em pé. Fala, o Ito Ryuei, ele não vai voltar, esse maldito. E o pessoal dando dislike, falando, caramba, ele é só um bronze. Tá falando merda, parceiro. Prota fala que vai revelar isso sem nenhuma edição. A conversa que o Ryuei teve com a sua filha depois de mudar sua cidadania. A gente começa a ver aquele áudio que ela falou pra gente antes, do pai dela dizendo que não ia mais voltar. E abandonar a Coreia para sempre, que era a única condição daquela mulher aceitar o amor dele. E o prota fica lá todo balançadinho de sua cabeça. A Sai também fala, tá bom tio, pode deixar comigo, parceiro. Já se apresenta falando, oi galera, meu nome é Sai, eu sou a filha do Rei Espadachim Saiyajin. Então essa situação é muito chocante e confusa pra mim também, mas estou aqui na frente porque tenho uma coisa pra falar. Meu pai me contou que vai passar o Palácio da Espada pra mim. Contudo, eu não posso aceitar a herança de alguém que abandonou sua família, e por isso que eu vou doar esse prédio, o Palácio da Espada, para a nossa nação. Eu espero que essa doação contribua bastante para o desenvolvimento e gestão dos jogadores coreanos. E o prota lá só com um sorriso na cara falando isso aí. 30 minutos atrás, a Sai perguntando, tá maluco tio? Quer que eu doe o prédio? Você não parece bêbado, tem certeza que você tá bem? Porque a gente deveria doar toda a nossa fortuna, hein? Prota fala, calma Neng, eu tô consciente e sóbrio agora. Sinceramente, não tinha certeza se ia conseguir convencer ela, porque ela diria sim pra isso. Doar, não vender, um prédio que a maioria das pessoas nunca seriam capazes de comprar, mesmo se trabalhassem por toda a vida. Para a segurança da Sai, tive que convencer ela. Depois que o Saiyajin facilmente acabou com a Coreia, a raiva do povo coreano começou a ficar fora de controle. No fim, o governo não teve escolha, a não ser pegar toda a fortuna da Sai. Ela não teve para onde ir. Impossibilitada de lidar com os perseguidores e aterrorizada com o fã-clube do Rei Espadachim, ela tirou a sua própria vida. Aí já fica confuso, ou pegaram ela ou tirou a vida. Aí não dá, né parceiro? Se decide, já que vai ser confiscado. Vou usar isso para garantir a segurança dela e comprar a boa vontade do público. E fica pensando, como é que eu vou convencer ela? Pra ela, eu sou só um tio bêbado desempregado, mas eu não posso falar que eu vim do futuro, ou nada assim. Mas a Sai percebendo aquilo, fala, tudo bem tio, pode deixar. Ele fica todo surpreso, falando, o quê? Por que tu aceitou? Tem certeza que tá de boa com isso? Ela fala que porque tá mudando de tom quando eu disse que tá bom, parceiro. Prota fala que essa sugestão que ele deu é ridícula, não era pra ela aceitar isso. Ela fala, realmente, você não é o tipo de pessoa que sugere algo sem ter um pensamento por trás. Porém, o mais importante é que isso, já faz um tempo que eu não vi esse seu lado. Um tio confiante. E o Prota tá pensando, sério, queria saber pra quem ela puxou. Ela é uma garota incrível, não é mesmo? E o pessoal dando hate no chat.
chat. E o Pro tá pensando isso aí, desse jeito. Continue focando em mim. Se as coisas continuarem assim, esses malditos do fã clube não vão mexer com a Sai. Mas tenho que ter certeza de deixar isso bem claro. Fala Saiyajin, aquele maldito. Sendo honesto, acho melhor que é isso mesmo, hein? Você pode ter dito que é por causa de uma mulher, mas só quem conhece ele de verdade sabe. Já sai pensando, tio, isso não tava no roteiro. Porta fala que ele é passado. Você acha que eu não sabia o motivo de você ter ido pro Japão? Porque você não tava confiante que podia viver na Coreia, certo? A Rayon vendo aquilo já fica toda de boquinha aberta. E o Prota fala, toma cuidado no Japão, parceiro. Te vejo logo logo. Eu vou acabar com você, meu nobre. E o pessoal só rindo disso, né? Claro, ninguém vai acreditar nele. A Sai fica perguntando depois se ele realmente precisava ir tão longe assim. Ambos, Coreia e Japão, estão alvoroço agora. Prota fala que tá tudo bem, não se estressa olhando pra isso, só ignora minha parceira. A Sai fica falando, aliás, parece que tem algo diferente em você. É como se noite passada você fosse outra pessoa. E o Prota tá pensando, é claro que parece isso, né? Como eu poderia ser o mesmo depois de morrer uma vez e ter voltado pro passado? Fala que acha que eu parecia um bêbado desempregado, certo? Mas isso vai mudar, minha parceira. Mas uma pessoa já vai apertando no botão deles. A Sai fica perguntando, quem será que pode ser, hein, meu tio? Prota fala, que surpresa. Não estava esperando isso acontecer agora. E a Sai já fica perguntando, não me fala que as pessoas já vieram atrás de você, é isso mesmo? Prota fala, calma minha filha, não é nada disso, não agora por enquanto, é hora de fazer um dinheirinho no Japão, em Tóquio. As pessoas lá dizendo que isso era apenas o pessoal da Coreia com raiva por ter impedido seu melhor jogador, era por isso que estavam fazendo aquilo. E o Ruei perguntando, eu te acordei minha parceira? E a sua mulher falando, tá tudo bem, já dormi bastante, não acho que preciso dormir mais. Mas tá preocupado em como isso vai ser difícil pra ele. E o Ruei falando, Chizuru, você não tem que me chamar mais de Saiyajin. Eu decidi que meu nome agora é Ito Ruei, pode chamar assim. A Chizuru já agarra ele falando, você é o Saiyajin, o rank número 1 da Coreia, o rei da espada. Ele fica lá todo babandinho. Ela fala, verdade, isso nunca vai mudar, meu parceiro, eu te amo. Pra vocês verem que o cara pode ser o melhor do mundo, mas ele é um lixo que é controlado por um feitiço mental. Pra vocês verem como é que não tem lógica. O mais forte da Coreia é controlado, não tem sentido isso, mano. O Prota já vai todo abridinho na porta, falando, bem-vindo meu parceiro. O sapato já vai falando, senhor Sung, por favor, com licença. Quase parece que você sabia que eu tava vindo, hein? E o Prota perguntando, como eu faria isso, meu nobre? As coisas ficaram grandes, então achei que o governo iria mandar alguém mesmo. Chefe da seção, Park Yeon. Ele é do governo da Coreia do Sul e um chefe do escritório de administração do Batenet. O escritório parou logo depois que o Saiyajin foi embora. E o senhor Park falando, há quanto tempo, hein, senhorita Sai? Mas ninguém sabe, quem cuidou mais da Sai foi esse cara, ele ajudou demais. Ela fica falando, oi chefe da seção, como é que você tá, meu parceiro? E o Prota tá falando, tá, então as coisas precisam ficar bem claras agora. Vamos pegar tudo que precisamos, certo? O senhor Park já fica falando, você foi um pouco violento, mas eu gostei da transmissão. Graças a isso o governo conseguiu chegar a uma conclusão, de um jeito ou de outro. Essa conclusão foi, não podemos trazer o rei da espada de volta. E o Prota tá pensando, pelo menos eles sabem a verdade, né? Mas o senhor Park continua, falando, mas não é como se pudéssemos pressionar as pessoas também. E isso tinha que acontecer logo antes da guerra entre o Japão e a Coreia. E o Prota tá falando, calma meu Neng, vamos direto ao assunto. O que acha disso, hein? Você tá aqui pra pedir pra gente devolver o Palácio da Espada pro governo, certo? Assim que vocês receberem ele, vai ser de conhecimento geral que o Rei da Espada não vai mais voltar. E o Sr. Park pensando, essa avaliação dele foi muito perfeita. Ele é mesmo aquele bostinha de antes? Claramente lembro dele ser um desempregado de merda, perdido no álcool e nas apostas. Fala isso mesmo, meu parceiro, já que a gente não desistiu completamente do retorno do Rei da Espada. Gostaríamos de colocar o palácio sob uma administração consignada, em vez de colocar no nome do governo. E o Pro tá pensando, eles vieram com uma boa ideia, eles vão administrar até que os donos voltem, certo? Fala então, se o Rei da Espada voltar, você vai devolver a propriedade pra ele? O Sr. Park fala que sim, isso mesmo. É por isso que querem fazer isso, e gostariam que eles continuassem a viver no Palácio da Espada, apenas eles dois.
As condições são boas para ambas as partes, então pede para que leiam com cuidado e nos deem uma afirmativa logo. E o Prota tá pensando, eles com certeza estão colocando bastante cuidado nisso, com a situação estando tão complicada. Eu tava pensando em só dar o lugar para eles, então é uma boa, conseguimos benefícios através disso. Fala que entende completamente a situação do governo, mas antes de assinar o contrato, tem um favor que eu queria pedir. Fica todo olhandinho, com um sorrisão na cara, falando que quer. Ninguém vai saber porque eles não terminam de falar essa merda. Enquanto isso, uma pessoa já tá ao vivo, falando: e aí parceiros, como é que vocês estão? Bom ver vocês, meus nobres. Hoje falando desse coliseu de sangue e toda essa poeira, está o seu stream brilhante, especialista em mar profundo. Sim, eu mesmo, o streamer Luz Dourada ao vivos e a cores. Fica lá todo brilhantinho, falando: caramba, ganhei uma doação vindo logo depois de começar o jogo. Te dou meu agradecimento eterno, meu parceiro. E as pessoas olhando, falando: caramba, esse cara é estranho, ele faz vídeo pro YouTube, esse maldito. Eu estava rezando pra ser atropelado por um carro e morrer. É aquele arrombado de novo. O streamer Luz Dourada, um streamer famoso com um rosto lindo e energia infinita, mas também um troll maligno. Uma vez um ouro promissor, ele caiu no bronze de propósito para poder criar conteúdo chamado Exploração do Profundo Mar. Um homem que deixou o jogo de lado para prazer e diversão. Um genuíno troll. E ele fica falando: caramba, sabiam que até gente que mora aqui no fundo do mar, que coisa boa. Apesar de estar na Liga Bronze, os atributos e equipamento dele estão todos no rank ouro. Ele era conhecido em ter bastante prazer em massacrar e fazer bullying contra jogadores mais fracos que ele. E ele fica dizendo: calma galera, eu não sou tão mal assim. E o figurante pensando: você ainda é pior, seu psicopata arrombado. E o Luz Estrelar continua, falando: já chega de papo furado. Quem vai ser a primeira vítima do Luz Dourada hoje? Bora dar uma olhadinha em todos os jogadores. Mas já fica com o olhão falando: olha só quem temos aqui, hein? Um material de qualidade pra gente streamar, um conteúdozinho pra nós. Já chega no Prota falando: pode me dar um momento do seu tempo pra uma entrevista completa? E o Prota se perguntando: que porra é essa? E o Luz Dourada continua: o cunhado do Rei da Espada, o jogador mais forte da Liga Bronze, o destruidor de estátuas das espadas gêmeas. Você tem cativado as pessoas ultimamente com enorme variedade de nomes. E o Prota tá pensando: ele é um streamer de Battlefield, certo? Que barulhento. Parando pra pensar, ainda tem um monte de conquista no Battletube que ainda não foram recebidas. Posso muito bem abrir uma live agora mesmo, hein? Já fica ao vivo. E o Luz Dourada lá falando: uau pessoal, tô sendo completamente ignorado por ele, hein? E o pessoal dizendo: olha lá, ele tá fazendo live. E o Luz Dourada fica todo nervosinho falando: porra, vai parecer como se eu tivesse impulsionado a carreira desse cara. Tenho que transformar ele em conteúdo logo, antes que eu perca muito das minhas visualizações. Mas é aí que ele já recebe uma missão: o amor do Rei da Espada, matar o Jihan agora mesmo. Ele fica pensando: mas que porra, um GP é basicamente $1, então estão lhe dando $2.000, quem daria uma missão dessa? O fã clube do Rei da Espada, certo? Sabia que tinha um ressentimento contra o Jihan, mas era tanto desse jeito. A recompensa começa a aumentar e ele fica todo nervosinho, chegando até nos 30k. Já fica falando: caramba, tá chegando nos 40, se isso continuar pode chegar até nos 50, hein? Todos os jogadores foram invocados e o jogo já vai começar. Mate o Jihan e faça o término em último, assim você vai ganhar 42 mil. Ele já fica triste, falando: não, por que isso foi acontecer agora? Só mais um pouco e teria chegado nos meus 50k, hein? Mas seus olhos já ficam todos brilhandinhos, falando: o desejo ardente dos meus visualizadores atingir o streamer de Luz Douradas de vocês. Consegui uma boa quantia desses caras, hein? E o Prota apenas de boa, todo olhandinho para os lados. E o Luz Dourada falando: a partir deste momento, eu irei acabar com seu jogo, Jihan. Pode ter certeza disso. Eu vou te enviar para outro mundo, meu nobre. Mas é aí que o Prota apenas rebate o golpe dele facilmente. E o Luz Dourada falando: o quê? O cara me rebateu tão facilmente, hein? E o Prota falando: que espadinha mais resistente. Essa que você tem aí não quebrou mesmo que eu tenha acertado ela pra valer, hein? Que coisa boa. Acho que seria educado se eu te devolvesse o ataque também, certo? Já passo o
golpe, cortando o Luz Dourada todinho, deixando ele todo cortadinho. E o Luz Dourada gritando, falando: ai, me cortaram aqui, meu nobre. E o pessoal falando: que? Esse cara é mesmo suporte? Como é que ele pode ser tão forte assim? E o Prota aqui segurando uma faca de cozinha e uma garrafa de pinga na outra mão, todo observandinho, falando que já faz um tempo, desde a última vez que eu cozinhei alguma coisa, caí em direção ao vazio escuro da morte, onde não consegue ver nada e toda a luz se perdeu. Porém, quanto mais escura a noite, mais brilhante a luz. Eu, Stream Luz Dourada, renasci para todos vocês, meus parceiros. Cruz da Ressurreição. Pode usar uma vez, não pode ser usado na Liga Nacional de série de promoção, ou batalha de guilda, ou evento grande. Só pode usar no bronze mesmo, onde não tem gente boa. Fala, baixei minha guarda e acabei mostrando um lado ruim meu. Mas se esperarem um pouco, vão ver eu decapitando gloriosamente o Jihan e o Prota lá atrás dele, apenas observando aquele discurso. Aí o Luz Dourada vai olhar pro lado e o Prota já tá com um sorrisão na cara. Fala, calma aí, meu nobre. Já mete a porrada mais uma vez com a sua faquinha de cozinha, mandando ele relaxar um pouco, dizendo que já faz um tempo que não vê alguém usando esse negócio. No futuro, em vez da penalidade, as pessoas não usam isso por causa da falha. Mais importante, achei que tava mais barulhento que o normal hoje, hein? Mas é porque temos espectadores bem fortes aqui. Então, são os elfos dessa vez. Malditos desagradáveis, esses caras também tiveram uma grande participação na destruição da humanidade. Enfim, eu tava planejando lidar com isso depois mesmo, mas preciso lidar com o que tá na minha frente primeiro. O que eu sou? Parece que eu sou um excluído, todo mundo tá me evitando. E os segurantes já começam tudo a sair correndinho. E o Jorginho dizendo, agora não é hora da gente lutar entre nós, só corre parceiro. Senão o Jihan vai matar todos da Liga de Ouro também. E o Pro tá pensando, desse jeito a eficiência da caçada vai cair bastante. Até fui lá e peguei uma relíquia de Rank D. Preciso lutar mais para descobrir se tem alguma condição de manifestação ou não nessa coisa. Mas é aí que uma telinha já vai aparecendo na sua frente. Ele já fica todo feliz falando o quê? Uma missão normal aparece para ele subjugar os goblins que estão em volta do Goblin campeão. E para estar falando dessa surpresa, foi bem agradável, hein? A gente já vê um Goblin fazendo careta, todo gritandinho, mas na verdade ele tá correndo é do Prota que tá atrás dele, querendo sua cabecinha. O Prota já mete um porradão no coco dele, mandando ele parar de gritar, e depois já usa sua faca de cozinha para fazer uns cortezinhos. Ele ganha mais um XPzinho, fala, como eu pensei, é assim que se usa elas, quebra a cabeça e corta o coração. Já que são equipamentos de conjunto, tem uma ordem para usar cada um. Foi bom descobrir isso antes que acabasse o jogo, mas demorou demais. Se eu tivesse descoberto só um pouco antes, teria sobrado alguns goblins, certo? Mas tanto faz, ainda não acabou totalmente. Na frente dele já tem um goblin campeão, todo calvo lhe olhando. A descrição dele é longa e eu nem vou ler para vocês. O Prota já mete um porradão na cabeça dele e ele já começa a descansar no chão, fica todo deitadinho. E o Prota falando, e daí que tu é grande, meu parceiro? No fim, você só é um goblin grandão, não passa disso. Enfiando sua faquinha nele, ele já ganha sua conquistinha e os 500 pontinhos, e ganha um de poder divino também. E o Prota fica falando, já que ainda estou no rank E, vou conseguir ganhar poder divino pelo menos mais uma vez, mas vai demorar muito para caçar com elas, como eu pensava, né? Eu preciso mesmo é caçar jogadores, eles correram para bem longe de mim. É cansativo, mas não tem outro jeito. Se o Maomé não vai até a montanha vai até o Maomé. Podem vir pra cima, meus parceiros. Em Gangang, no meio de Seul, o Luz Dourada aqui, todo com o cabelo amarradinho, todo brabo, falando que desgraçado, ele simplesmente me atacou. Não, meu Deus, como é que pode? Não foi você que me elogiou de ser um bom streamer, seus malditos hater. Eu sou fraco aonde? Ele é muito forte, aquele maldito. Só os atributos estimados que ganhou durante a luta contra os goblins tinha uma média de 35. O limite de atributos para Liga Bronze é 25, então como 35 faz algum sentido? Ele só pode estar de hack, mas continua escutando algumas pessoas todas gritandinho. Fala, de onde esse barulho vem? Que parece um porco morrendo, hein? Que porra é essa? Já fica todo surpresinho, vendo o Prota passando todo mundo na faca. Fala, que massacre do nada é esse que esse cara tá fazendo? E o Prota aqui continua macetando
todos os figurantezinhos e fica concentrando a sua aura, falando: caramba, o cara é brabo mesmo, hein? Esses são os comentários da live. Ele já mete um triple kill, um quadra kill, e o Jorginho falando: caramba, agora não é hora da gente lutar entre si, me dá um buff aí usando sua ferramenta, meu nobre. E o Careca perguntando: que ferramenta? Esse maldito é muito bom, seu hacker desgraçado. E o Prota apenas suspirando, falando: caramba, ser chamado de hack já é normal pra mim. E o pessoal atirando nele, falando: vaza daqui, parceiro, toma essas flechadas. E o Prata já começa a pegar a sua garrafa de pinga e começa a rebater todas as flechas. O homem é um deus, ele não para, ele rebate todas elas facilmente e já fica com uma carinha falando: pessoa que atira de longe pra mim é puta, rapaz. O Jorginho e o cabeça de bola já ficam rindo de nervoso e o Prota, digamos que já bate com o seu pedaço de pinga na cabeça dos dois, fazendo mais um double kill. O conjunto de cozinha de 2 passos dele reage, ele ganha mais um pontinho de poder divino e a missão dele é concluída. Ele conseguiu 10 mortes no Coliseu e foi premiado com 5.000 pontos de conquista. E o Prota pensando: poder divino e ponto de conquista, consegui tudo o que queria, mas ainda tá longe de ser necessário, preciso de algo mais grande e mais grosso. Ele recebe uma missão épica: encontrar a Rainha das Sombras dentre os espectadores no Coliseu e provocá-la. E o Prota fica pensando: caramba, uma missão épica apareceu na Liga Bronze? Não, antes disso a recompensa é o interesse da constelação Rainha das Sombras. Uma constelação, um ser absoluto que representa uma estrela e os deuses do Batenete. O interesse de uma constelação dessa pode levar a um patrocínio e permite que a pessoa ganhe poderes que normalmente não tem como ganhar. Algo que é possível só depois de chegar pelo menos no rank diamante. Acabou de surgir para ele, precisa conquistar isso não importa como. Se puder receber o interesse da constelação, as outras constelações também vão começar a prestar interesse nele. Mas fica todo nervoso falando: como eu vou conseguir achar ela no meio dessa multidão de gente? Em algum lugar dentre todos esses elfos, hein? Aonde será que essa maldita tá? Ela deve estar escondida em alguma parte daí. A conquista que o Jihan conseguiu dessa vez no Coliseu foi 10 abates, apenas isso. No país foi a primeira vez que alguém conseguiu fazer isso depois da saída do Saiyajin. Várias notícias sobre isso começaram a se espalhar em fóruns na rede social. Por isso, a live chegou a 10.000 inscritos e um pico de 4.000 acessos simultâneos. O fã-clube do Rei da Espada que desejava a derrota do Jihan acabaram ajudando ele. E assim todo o ódio foi direcionado para o Luz Dourada, que agora está aqui, falando que só tem gente burra na internet, só pode ser isso. Se continuar assim, não vou conseguir fazer tanta coisa. E a partir de agora, hoje eu vou me juntar ao Jihan. Agora eu sou fã dele também. O streamer Luz Dourada decidiu virar o editor do Jihan. Vou te transformar no melhor Batetube do mundo. Claro, as opiniões do Jihan não eram levadas em consideração também. Ele nem chegou a pedir isso. A Sai, toda nervosinha, falando: nossa, o que eu acabei de ver, hein? Tio, quando foi que você ficou tão forte assim? As pessoas estão falando que isso é lamentável, mas parece muito mais que você está esmorfando. Prota fala: bom, a guerra sempre foi alguém frio e alguém de coração calculista, hein? A Sai fica falando: tá, deixando isso de lado, parece que tá todo mundo querendo doar pra você, então por que você deixa as doações bloqueadas? Prota fala que só esqueceu de habilitar, dinheiro é sempre bem-vindo. Ela fica dizendo enquanto fica sentado sem fazer nada o que acha de estabelecer um valor mínimo para doação. Se eles quiserem doar o quanto quiserem, vai surgir muita notificação na sua cara para ficar focando na partida. Prota pergunta o que ela acha de ele colocar 10.000 reais, hein? A Sai já fica nervosa falando: o quê? Isso daí não é muito dinheiro, meu parceiro. E o Prota pensando: mais importante que isso tem outras coisas. A missão épica que eu ganhei era para achar a rainha e provocar ela das sombras, certo? Não importa o quanto eu penso nisso, não consigo achar um jeito de achar ela no meio daquela multidão. Ela fica perguntando se ele quer ajuda, tá acontecendo alguma coisa. Você sempre faz essa cara quando tem algo de errado. Sempre que precisa de ajuda, pode me chamar, viu? Vou estar sempre aqui. E o Prota pensando: sempre falo que ela parece com a mãe, mas agora ela realmente pareceu uma mãe, hein? Realmente. Fala então, vamos ver o quão boas são as habilidades da minha sobrinha então. Tem uma missão onde preciso achar a Rainha das Sombras no Coliseu. Também não sei onde ela tá. Além disso, eu não sei em que plateia ela vai estar nesse momento. A Sai já fica toda feliz falando: tive uma ideia, vou ficar vendo replay lentamente pra ver se eu acho ela.
E o Prota vai indo embora falando, não sei porquê, mas tô me sentindo meio culpado por ter falado isso pra ela. Achar a rainha é como procurar por uma agulha no meio do palheiro, mas tá tudo bem. É como a Sai falou, posso sempre pedir ajuda dela. Então, já que tem um tempo extra, tá na hora de ver o que deixei em segundo plano, certo? O seu segundo espaço de classe. Pergunta se vai adicionar uma agora. O espaço extra de classe. Comprou usando todos os seus pontos de conquista, que economizou até agora. Com isso, agora pode ter uma classe extra. Fica mandando ele escolher uma classe, guerreiro, arqueiro ou mago. Prota fala, é claro, aquela classe que eu vou escolher dessa vez é mago. Já mete a sua dedada nisso. Ele conseguiu fazer sua mudança de classe para mago a partir de agora. E consegue sentir as ondas de um novo poder passando por todo o seu coração. E o Prota pensando, é diferente do poder divino. Então, será que já testa essa nova classe? O motivo de ter escolhido o mago no lugar de suporte é por causa de um atributo único que só pode ser adquirido depois de ter tido as duas classes. Já começa a controlar todo o seu poderzinho, falando que esse poder é a força. Antes de regressar naquele dia, estava sentado perto do barão, ouvindo as falas dele bêbado, e ele dizendo, acho que você é muito triste. O Prota dizendo, quantas vezes já te falei isso, mestre? Fica calmo, parceiro. E o Byron falando, se você tivesse naturalizado antes, eu ia te chamar de americano e ter tomado mais conta de você. O Prota fala que quando ele estava bêbado, sem querer ele me falou algumas coisas que estavam guardados em seu coração. Um dia eles iriam conseguir se juntar legalzinho. Naquele dia ele estava falando algumas coisas meio estranhas também. Falando também sobre quando conseguiu o seu poder da força. E o Prota perguntou, o que seria essa habilidade força? Byron pergunta se nunca disse antes. Força é um atributo que aparece quando você é mágico divino e funde junto com suporte. Claro que não é fácil de fazer isso, mas ninguém tentou fazer, já que ele é o único com duas classes. Só ele consegue fazer isso por ter essas duas janelas. E o Prota fala que esse era o dom de Triple S que o Byron tinha. Tanto orgulho. Perguntou se aquele era realmente o único jeito de fazer isso. Byron falou que sim, mas também tinha que estar no nível 10. Nunca falou isso antes. Quem tem duas classes sou eu. Não liga se os outros descobrirem, não tem como eles fazerem isso também. Mesmo sendo arrogante, ele não estava mentindo. O grandioso poder que te possibilita conquistar um espaço é a força. E o único que podia ter aquele poder era ele. Mas agora não é só mais você, meu parceiro. Agora sabe como conseguir isso. Continua lá, todo concentradinho a sua força. E também já tem o necessário para testar isso. É uma habilidade que fez o Byron, que quase não conseguia controlar ela, ficar no top 1. É um poder que ele precisa ter para o que vai vir no futuro. Precisa conseguir isso agora, colocar todo o poder divino nas suas mãos e mandar o poder mágico que sai do seu coração pra lá e fundir tudo numa coisa só. Não pode deixar esse poder escapar da minha mão, por isso preciso ter foco total. Já vai ficando todo nervosinho pensando que conseguiu, mas na verdade seu poder explode e ele é já mandado pra longe, batendo sua cabecinha na porta, quebrando ela com seu chifre grande. Fala, caramba, não consegui. Não é algo que dá pra controlar só com força bruta. Parece que ainda não entendi muito bem como controlá-la, hein? Preciso aumentar meu poder mágico um pouco mais, será que é isso? Depois de tentar mais uma vez, quase fiquei sem poder mágico. Será que consigo fundir tudo que está na minha mão? E não é como se eu fosse conseguir guardando tudo na minha mão. Depois disso também. Fala, peraí, consegui guardar tudo, hein? Já fica todo pensativinho, falando, vamos fazer uma suposição. Não dá para conseguir controlar um poder que já foi solto, certo? Mas e se manter esse poder dentro do seu corpo? Pega o poder divino, que vem do campo de Elixir superior, fundo com o poder mágico que fica no campo do meio, e levo os dois poderes que estão se colidindo a todo instante por não conseguirem se misturar, para o campo de Elixir inferior, que contém o poder marcial, informação perfeita, que não gasta nenhum dos dois poderes, e se junta todos desse jeito. Já fica todo nervosinho, já começa a sentir uma dor pelo seu corpo, toda doidinha, tentando integrar os três campos de Elixir nesse momento. Ele chegou no estado onde nenhum jogador consegue aguentar. Um perigo de vida foi detectado nesse momento. A Sai tá aqui, apenas com seu fone Bluetooth, que já chegou até nos marruar nesse momento. Já fica todo olhando pro lado, porque tá escutando um barulho estranho, falando, tio, o que é isso? Combinações dos três campos de Elixir, querendo ganhar força, combinando poder e magia. O Jihan até usou poder marcial e inconscientemente tentou a combinação
Porém, as condições necessárias para combinar os 3 campos de Elixir eram extremamente exigentes, controle perfeito sobre os 3 poderes com propriedades diferentes. Era necessário ter os atributos acima de 100, pelo menos isso. Se alguém muito longe dessas condições tentasse combinar esses 3 campos, poderia até mesmo perder a vida nesse momento. E a Sai fica ouvindo, falando que tinha mesmo ouvido o grito do quarto do tio, hein? O que será que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada? Pelo menos me responde. Já vai abrindo a porta, toda nervosinha, ficar falando: tio, tá tudo bem aí, parceiro? A gente só vê uma bacia d'água com gelinho. Falando: aí não consigo entender isso. Você tava gritando muito por causa de uma dor de cabeça? E o Pro tá falando: sim, era apenas isso. A Sai pergunta então como ela foi embora assim do nada, hein? Fala pra mim. E o Pro tá dando sua desculpa, falando: esse é um dos mistérios do corpo humano. Eu não sei como falar isso pra você. Fala: desculpa, eu não queria que você ficasse braba comigo, entendeu? A Sai fala: pra ser honesta, eu fiquei muito assustada. Se tivesse acontecido alguma coisa ruim com você também, hein? E o Pro tá falando: caramba, não pensei nela. Deveria ter considerado melhor os sentimentos, certo? A Sai fica perguntando: tio, você realmente tá bem, certo? O Prota fala que sim, eu tô bem, eu já tô melhor. Desculpa por ter preocupado você, minha sobrinha. Ela já fica toda felizinha, tirando a sua lágrima. Ela: não precisa se importar, eu tô de boa também. É um alívio que nada aconteceu com você. Então eu vou lá continuar procurando a Rainha das Sombras. E o Pro tá pensando: não posso nunca mais mostrar meu lado fraco pra ela de novo, não é? E obviamente a combinação dos 3 campos de Elixir falhou, né? Falta experiência e nível pra ele continuar com essas coisas. Mesmo assim, não foi uma falha completa. Ele consegue usar um pouquinho da força, conseguiu o poder que ele queria. Falhou na combinação dos 3 campos de Elixir, mas combinou com sucesso o poder divino e o poder mágico, que permite ele ganhar força. A conexão entre os 3 campos de Elixir foi mantida, mas fracamente. E o Prota fica falando: tem alguma coisa estranha no meu atributo de força, certo? É 12 desde o começo. Os atributos de poder marcial e força interagiram compartilhando seus pontos, mesmo que fracamente. E o Prota fica falando: que? Eles compartilharam os pontos, hein? Então quer dizer que se eu aumentar o valor de um, o outro sobe também, hein? E realmente funciona. E ele já fica todo feliz, falando que isso não é roubado demais. Tô nesse nível só com a força. Fico pensando o quão mais foda vai ser quando a combinação dos 3 campos de Elixir for um sucesso. Ainda assim, vamos esquecer isso por um tempo, certo? Se eu tentar de novo nesse meu nível, posso acabar morrendo de verdade. Também já consegui o que eu queria. Será que tento usar uma magia de mago agora? Já tenta fazer um foguinho para destruir tudo. Mas já fica todo sorridinho, falando: eu não possuo poder suficiente, né? Que foguinho fofo, já dá pra acender uma fogueira. No outro dia, um grande solzão na sua cara. Fala: caramba, já é de manhã, hein? O poder divino dele aumenta pra 10 por ser de manhã. A ferramenta de acupuntura e uma bola de brinquedo é os itens que ele tem guardadinho do lado da sua cama. Suspeita esses itens aí, hein, Prota? E ele falando: tava torcendo pra ter uma chance desse poder continuar funcionando na minha mão. Que mesquinho, eles são todos itens que comprei com meus pontos, hein? Acho que vou vender essas coisas de segunda mão no mercado. Pergunta se a Sai já acordou, mas na verdade ela tá lá com várias olheiras falando: tio, você já tá acordado, hein, parceiro? Só fiquei pesquisando, já tava de manhã. E o Pro tá falando: caramba, hein? Não precisa se esforçar tanto, minha parceira. A Sai fala: mas olha, achei uma coisa boa, olha aqui. Matérias sobre as outras raças. Tem até gente com dons de avaliação que fazem matérias também. E o Pro tá pensando: eles são tipo pessoas que gostam de ficar assistindo usando esses dons, hein? A Sai fala: calma aí, mas olha esse vídeo que eu peguei aqui. É um replay do jogo que você estava jogando. Elfos são os melhores com essa pele perfeita e lisinha. A Sai fala que o som é perturbador, então eu vou mutar um pouco. As duas parecem ser de alto rank, mas uma delas é uma elfa negra. O título de rainha ou algo assim se encaixa na aparência dela, certo? Me pergunto se o termo Rainha das Sombras faz aos elfos negros um candidato em potencial. O que ele acha? O Prota fala que faz muito sentido. Você fez um ótimo trabalho. A Sai fala que é cedo demais para chegar em conclusões. Vou continuar investigando um pouco mais. E o Prota fica pensando: não acho que aquele ser celestial vai ser descoberto tão facilmente assim. A Sai fica falando que vai começar a investigar vídeos feitos no exterior amanhã, até editar vídeos pra ele. Vai ficar legal também, vai continuar treinando nisso. E o Prota pergunta: tu sabe editar, minha parceira? Ela fala que sim, apesar de não ser tão boa. Eu estava editando vídeos como meu hobby para o papai. E o Prota fica lá todo surpresinho,
falando: Saiyajin, seu desgraçado maldito, você realmente abandonou sua filha assim, maldito patético. 2 dias antes, quando estavam conversando com o chefe da seção, o Sr. Park falou que o nome da pessoa lá era Ito Shizuru, a dona do Dom Rank, beleza de Triple S. Nessa hora o Prota ficou todo surpreso, falando: o que? Você tá dizendo que o Saiyajin se apaixonou pela habilidade dela? O Sr. Park fala que honestamente, o escritório de administração acredita que pode ser o caso. O Prota fala que é a primeira vez que ouve sobre isso. O Sr. Park manda ele ter cuidado também. Dizem que a beleza supera o controle mental e até pode estar no mesmo nível de remodelação da mente. Teve casos parecidos no passado, de pessoas que de repente saíram do nosso país e foram parar no Japão. Se esse dom não tiver nenhuma restrição de uso, então não tem como saber quando ela vai aparecer para tirar gente forte da gente. E o Pro tá falando: depois disso, fiquei pesquisando sobre a beleza da Shizuru, mas não encontrei nenhuma informação. O Japão provavelmente está protegendo qualquer informação que possa vazar dela. Não tem nada que eu possa fazer no momento. Não tem escolha a não ser seguir o conselho do chefe Park para tomar cuidado. Vamos nos preparar com antecedência, só por precaução. Se o que ele disse for verdade, podem até já estar fazendo seus movimentos nesse momento. O Japão já vem voando no seu aviãozinho para pousar na Coreia. A Sai já fica chamando o tio dele, falando: e aí, parceiro, ainda falta muito? Prota fala: calma, se continuar assim, você vai ficar muito atrasadinha, hein? Tá muito apressada, parceira. Fala: vamos lá. Estamos prontos, vamos dar boa-vinda para os nossos convidados. Já vai toda descendinha, já fica surpreso com o barulho do elevador. E o Prota fala: calma, minha Nenki, não precisa ficar assim, relaxa. A Sai fala que tá tremendo um pouco, porque é a primeira vez que aparece em público desde a época do seu pai. Prota fala que precisam manter a confiança como na última entrevista. A gente não fez nada de errado, então não precisamos ficar assim. Ela fica falando: sim, realmente está certo. Eles chegam lá no andar. O Prota fala que a maioria já devem estar aqui, certo? Já sabe o que quer ouvir. Então já fique toda preparada, ouviu, minha parceira? E o chefe lá, Park, falando: estávamos esperando por você, senhor, hein? Preparamos tudo o que você pediu, então acho que podemos começar. E o Prota fica agradecendo, falando: então, deixo nas suas mãos para ver se tudo está indo de acordo. Gerente de seção Park, hein? Pode controlar isso. O Sr. Park fala que ficou confuso no começo. Aquele pedido que ele havia feito, um leilão para a coleção do Rei da Espada, antigo Rei da Espada, um leilão sobre seus tesouros e itens. Mandaram tudo para o departamento de Battle.net coreano. O Sr. Park fala: mas agora acho que eu entendi qual é o seu objetivo, meu parceiro. É para até o Japão, né? Só pode ser isso. O Prota fala que sim, isso mesmo. Os itens desse leilão foram escolhidos exatamente para esse momento. O conector do Battle.net do Saiyajin e seu histórico de batalha. No histórico de batalha do Saiyajin deve ser muito do agrado deles. O Japão claramente vai querer pegar isso, e dependendo de como for, a pessoa em questão deverá vir com eles também. Sendo o próprio Saiyajin ou não, as pessoas vão ter que aceitar a realidade e aproveitar essa oportunidade para seguir em frente também. E o Sr. Park pensando: rapaz, esse moleque, hein? Mesmo que seja um jogador, ele parece sempre pensar no futuro. E Prota fala: calma, essa é a oportunidade perfeita para influenciar a opinião pública. Por favor, pede para os repórteres ficarem de olho na nova mesa de defesa do Japão. É aí que umas pessoas já ficam gritando, falando: sai, espera. E os guardiões segurando eles, falando: vocês não podem entrar, meus parceiros. Os parentes ficam dizendo: somos parentes, a gente veio falar com ela. A Sai já fica nervosa, falando: o que, tio? Tia? A tia dela já fica gritando, falando: não importa o quanto você precisa de dinheiro, mas tem certeza que quer fazer esse leilão? Seu safado do lado dela, você fez a mente dela, certo? Como ousa vender as coisas dos outros, seu maldito? A Sai fica perguntando: quem você tá chamando de safado? Me lembro muito bem de que foram vocês que usaram o nome do meu pai para aplicar golpe, até serem pegos. Existe um limite do quanto você pode menosprezar alguém, e tem cara de ser alguém humilde para vocês? Acham que não sei que estão fazendo isso porque querem uma parte da fortuna do meu pai, hein? E a tia dela toda nervosa, falando: fomos descobertos. Como ousa? Olha como esse desgraçado tá falando com a gente. Você não pode deixar isso. A Sai fala: o que o meu pai deixou é totalmente meu, e você não tem o direito sequer de argumentar contra isso. Por favor, tirem eles daqui. Eles não fazem mais parte da minha família. E vamos embora, tio. E o Prota fica falando: você foi incrível, hein, garota? Ela fala que claro que foi. Quando eu faço algo, sempre faço de
direito. O Sr. Park fala: chegamos, eu já vou abrir a portinha, hein? Te vejo lá dentro. Eles já vão todos entrandinho para o palanque para fazer os anúncios. E os repórteres já começam, lá vem eles. Rápido, tirem fotos. Já começa a bater um monte de flecha na cara deles. E começam a fazer várias perguntas sobre o Rei da Espada, sobre por que ele fez aquilo, sobre o leilão, e continuam perguntando, e não param. O Prota já começa a usar seu poderzinho, falando: calma aí, Neng, e acaba quebrando a câmera do fotógrafo para ele parar de ficar dando flash nos outros. E ele fica se perguntando: por que minha câmera quebrou do nada? Não entendi, hein? E o Jorginho falando: esse leilão não é uma coletiva de imprensa. Gostaria de um pouco de silêncio, seu vagabundo. Prota já fica lá na frente falando: então, agora vamos começar o leilão, meus parceiros. Aqui temos 3 itens que preparei exatamente para esse leilão. Primeiro, o conector Battle.net que reduz a dor em 99%, que o Saiyajin usava, que também possui todo o seu histórico de batalhas. Além disso, temos os dados das próprias análises que o Saiyajin fez de si mesmo e os dados coletados pela análise feita no top jogadores da Coreia e leste asiático. E o pessoal pensando que os dados do Rei da Espada são impressionantes, hein? E pela partida Coreia e Japão está próxima, a análise dos outros jogadores é algo a ser considerado. E o Pro tá pensando: eles não vão querer perder nada disso, né? Tenho certeza. Dados analíticos de jogadores de alto nível não podem ser obtidos em qualquer outro lugar, afinal. Mas é aí que uma pessoa já vai levantando sua mão e o Prota já vai ficando todo surpresinho. E o Prota tá falando: esse desgraçado quem é esse maldito? Um velho bigodudo já fica se apresentando, falando: sou o gerente do time de recrutamento, Takeda Kazu. Se o leilão já começou, posso fazer minha oferta, certo? Esse é da nova Força de Defesa do Japão, gerente do time de recrutamento, Takeda. Fala: vou dar 5 bilhões por todos os itens desse leilão e gostaria de que marcássemos um encontro pessoalmente, senhorita. E o Prota tá pensando: já sei o que esse desgraçado quer com isso. Fala: peço perdão, mas isso vai ser bem difícil, hein? Se possui algum problema, diga que agora mesmo. Atualmente não existe a possibilidade de um encontro pessoal. Dentre todos os países, o Japão é quem mais deveria saber disso, certo? E o Takeda falando: não me encare assim, parceiro, me dá calafrios. Sou apenas um convidado, peço para que não me trate desse jeito. Se continuar agindo dessa maneira tão grosseira, alguém vai acabar te impedindo, meu nobre. Minha guarda-costa, a Sombra. Ela não está no nível do Rei da Espada, mas é uma ótima jogadora também. E aqui estou sendo sincero com você, só peço para tomar um pouquinho de cuidado. Essa pessoa tá parecendo muito com o Saiyajin, não sei porquê. Aquilo aconteceu num piscar de olhos. Uma sombra apareceu perante o Jihan naquele momento. Ela desembanhou a sua espada e o Jihan não ficou barato, já meteu um socão no meio da cara dela para ela ficar esperta, fazendo ela ficar toda andadinha para trás e ficou toda nervosa sem entender o que tinha acontecido naquele momento. E o Pro tá perguntando: tu vai querer continuar, minha parceira? Já pode parar, você deu o seu melhor. Esse leilão tá sendo transmitido pro mundo inteiro na internet, hein? Você tá planejando sacar sua espada na frente de todas as pessoas assistindo? E o Takeda falando sem chance que ela ia fazer isso. Calma, meu parceiro, minha guarda-costa foi longe demais. Peço desculpa no lugar dela, mas senhor Song, antes de tudo tem algo que eu gostaria de ter dito. Com os 50 milhões que eu ofereci também, a reunião privada está incluso e eu quero ouvir a proposta da senhorita Sai, dela mesmo. A filha é ela quem deveria receber a herança, não você. Então, senhorita Sai é a verdadeira beneficiária desse leilão. Minha proposta para uma reunião particular é para você. Você não está curiosa sobre como seu pai está nesse momento? E a Sai já vai ficando toda nervosinha. E o Takeda continua falando: você pode perguntar qualquer coisa, é claro que tem muitas coisas para falar para você, então qual vai ser sua resposta? A Sai fica toda nervosa sem conseguir responder. E o Takeda pensando: não precisa pensar demais. A menos que seja um completo idiota, ela não vai recusar minha proposta. Mas na mesma hora, ela já manda um recuso. Eu não quero saber de nada. E o Takeda nervoso falando: espera um pouco, por favor. Vai desistir de tanto dinheiro só por causa disso? São 50 milhões de dólares. A Sai fala: como meu tio disse, sua proposta é muito ignorante. Eu não estou curiosa sobre como meu pai está. Se a única maneira de saber é através de um acordo. Além do mais, eu ainda sou menor de idade. É meu tio que é responsável. Então, eu só faço o que ele diz.
X. E o pessoal tudo falando, ainda bem, hein? Eu tava com medo dela ser levada pro Japão. Ainda não podemos relaxar, não podemos deixar levar mais uma pessoa. As novas forças de defesa podem oferecer dinheiro de novo pra todo mundo. E o Takeda dizendo, e pensar que você iria recusar, hein? Acho que não tem mais nada que eu possa fazer. Então, as novas forças de defesa do Japão vão comprar tudo por 50 milhões. Apenas isso, hein? E o Pro tá pensando, caramba, ele tava tentando dar um golpe em nós, hein? Que desgraçado safado. E o Takeda continua falando que desde o começo eu recebi a ordem de pagar 50 milhões do próprio Rei da Espada. E uma carta para a senhorita dele também veio chegando. Então agora nesse momento podemos declarar que o leilão acabou, certo? Já fica rindo falando, o leilão acabou mais rápido do que a gente pensava, hein? E o Pro tá pensando, o chefe da equipe de recrutamento das novas forças de defesa, antes de regressar, o governo dos Estados Unidos proibiu ele de entrar no país. Ele tornou o recrutamento de jogadores de outros países muito fácil, então as pessoas passaram a chamá-lo de a calamidade japonesa. E o Takeda continua, Senhor Sung, devemos assinar o contrato quanto antes, hein? E o Pro tá pensando, tem uma chance dele estar relacionado ao jogador que usa o dom de beldade, certo? Fala assim, entendido. Ele é alguém com quem eu devo tomar cuidado, mas esse clima está muito ruim. O leilão terminou muito rápido, como se o resultado tivesse sido armado. Se isso continuar, assim a opinião pública vai se virar contra nós. E o pessoal falando, o quê? 50 milhões? Por que convidar a gente então se ia ser desse jeito? A Sai começa a ler a carta do seu pai, dizendo que soube que vai doar o Palácio da Espada. Não sei por que tomou essa decisão, mas é muito ruim. Essa é a última herança que eu irei lhe dar. Espero que use com sabedoria. E com isso, nossa relação de pai e filha acaba nesse momento. Não espere mais nada de mim. É o que a carta diz. Fala, Sai toda chorando, falando que essa é a letra do seu pai. E o Pro tá aqui ficando todo nervoso e falando que beldade, um dom que vai além de um simples controle de mente, hein? Ele a reescreve. Parece que era verdade. Eu realmente nunca gostei dele, mas em relação a Sai, ele foi um pai legal e confiável. E pensar que ele cravou o último prego nela, hein? A Sai já começa a rasgar a carta, falando, Senhor Takeda, diga isso pro Senhor Ito. Recebi perfeitamente a herança e irei cortar com prazer os laços com essa pessoa. É verdade. Se eu rasgar essa carta assim, vai incomodar os responsáveis pela limpeza, certo? E o Prota já fica falando, calma, não se preocupe, eu limpo isso. Já vai usando seu poderzinho de fogo e destrói toda aquela carta rapidamente com seu poderzinho. Os segurantes já vão tudo ficando de boquinha aberta, falando, o quê? Fogo, parceiro? Esse cara era um suporte, agora ele é um mago. Ele tem capacidade de combate semelhantes a um guerreiro, e poder divino também, e poder mágico. Esse cara é um deus. E o Takeda pensando, Sung Jihan, hein? Que cara é esse? Já fica com uma cara toda maligna, dizendo que é ele. Ele é alguém que devemos colocar nossas mãos. Todos os figurantes já começam a correr pra cima, falando, Senhor Jihan, você ainda não tem uma guilda, certo? Pode entrar na nossa, aqui está o nosso convite. E o Pro tá falando, calma parceiro, esperem um pouco por favor. É um pouco problemático se todos vierem de repente. Eu ainda não estou procurando uma guilda. Tenho coisas para resolver no momento. A Sai já começa a falar, tio, olha aqui. O Prota fala, Sai, me desculpe, mas você pode ir na frente. Só vou resolver umas coisas aqui, depois vou te ajudar. A Sai já fica pegando na cabeça, falando, minha cabeça tá doendo, tio. Tá doendo muito. E já fica caído no chão, toda desmaiadinha. E o Prota já fica nervoso, falando, o quê? Sai, tá tudo bem, minha parceira. E já vai todo correndinho. Já pega ela no colo e fica falando, Sai, tá tudo bem, minha parceira, você tá bem? Aguente um pouco, vamos te levar para um hospital. A Sai já pega ele no ouvidinho e fala, tio, eu só tava atuando, meu parceiro. Pensou que estava tendo problemas com a plateia, por isso decidiu dar uma ajuda. E os figurantes reclamam, caramba, ela tinha que passar mal logo agora, hein? Como a gente vai pedir pra ele entrar na nossa guilda? E a Sai fica perguntando, e aí tio, eu fiz bem, hein parceiro? E o Pro tá suspirando, falando, caramba, olha como ela é igualzinho a minha irmã. Fala, peço perdão, mas teremos que acabar com o evento aqui. Minha sobrinha não está bem, ela precisa descansar. Fica perguntando se ela consegue andar. Ela fala que sim, mas quer dormir. E o Takeda dizendo, Senhor Sung, por favor espere um pouco. Pedimos perdão caso nossa presença seja um problema. Queremos formalmente convidá-lo para nos encontrarmos, para que possamos nos conhecer melhor. Poderia entrar em contato comigo depois, mas aí o Prota já pega o cartãozinho dele e destrói na cara dele, deixando ele todo feião. Falando, essa é a minha resposta para vocês, meus parceiros. Pau no cu do Japão.
E o Takeda pensando lá, opa, que porra é essa, hein, meu parceiro? Sério, Sung Jihan, você é o melhor. Esse poder dele é incrível, um poder desconhecido capaz de acabar com um cartão de visitas nessa distância. Esse poder sozinho é o suficiente para ele ser extremamente valioso, mas ele é só um mero bronze, ele é só uma estrela em ascensão, que vale a pena ver cada evolução, hein? Vou pegar ele pra mim, independente do que aconteça. A Sai fica batendo lá 10, falando, valeu tio, que bom, hein? E o Pro tá dizendo pra ela, você sabe atuar muito bem, cai direitinho, parceiro. Ela fica falando, já viu fazer alguma coisa ruim, meu nobre? O Prota já recebe uma mensagem não lida. Ele fica falando, o que é isso, hein? Já recebe uma doação do Take-chan de 10.000 pontos. E o Prota falando, caramba, ele realmente doou isso tudo enquanto a live tava desligada, hein? A Sai fala, nossa, olha como ele escreve, parece um psicopata. Por que minha primeira doação tinha que ser de um cara desse? Acho que eu vou bloqueá-lo. A Raeon já vem toda aparecidinha, falando, olá senhor e senhorita, como é que vocês estão? Deixa eu me apresentar para vocês dois, hein? Eu sou a diretora da terceira divisão de RP, da Guildas Estrelas Gêmeas, Raeon. Vim aqui pessoalmente porque realmente queria muito vê-lo. Peço perdão por aparecer do nada. E o Pro tá perguntando, ninguém pode entrar aqui, então como conseguiu? E fica pensando que a voz dela é muito familiar. Será que já vi essa pessoa antes? A Raeon fala que tem uma boa conexão com as pessoas que trabalham na administração do Battle.net coreano. Então só aproveitei das minhas conexões. Sou muito famosa na minha guilda por ter inúmeros contatos. E o Pro tá falando, essa fala descarada e essa confiança. Claramente já conhecia essa pessoa antes. Calma aí, eu acho que eu me lembro dessa pessoa, hein? Tenho certeza disso. A Raeon fala que é uma grande fã dele desde sempre, senhor Sung Jihan. E o Prota já fica todo nervoso, falando, caramba, é ela, eu lembro dessa mulher. A Sai fica perguntando o que tá acontecendo. Por que será que meu tio tá tão chocado? Será que é porque ela é muito linda e acabou quebrando ele? E o Prota fala, quando o mundo é preenchido com possibilidades, é muito difícil deixar elas de lado. Essa é uma citação que eu já ouvi, um dos grandes novelistas que ficou muito mais conhecido por ser viciado em jogos de azar. A Gaeong já fica toda nervosinha, falando, por favor senhorita, fique atrás de mim. Quem é você, hein, meu parceiro? E como sabe o lema dessa pessoa? Apenas um pequeno número de pessoas sabe que ela é viciada em jogos de azar. Como estrangeiro sabe disso, hein? E o Pro tá todo sorridinho, falando, agora eu tenho certeza. Ela é a primeira gerente americana, a Zero. Ela é outra coreana além de mim, que ficou viciada em álcool e jogos de azar. Com seu dom Nutri, ela conseguiu virar a mesa do mestre de guildas e virar a reserva. Normalmente Nutri é um dom que aumenta a experiência que os outros recebem, mas depois do tutorial foi possível aumentar as outras coisas, como atributos de dom. Ela começou a brilhar quando começou a aumentar tudo que uma pessoa tem, e a pessoa que tem esse dom é ela, a Zero. A Gaeong continua, falando, senhora, você tem visitado cassinos ou coisa assim? E a Raeon ficando brava, falando, Gaeong, para aí, você está me constrangendo, por favor, calma. E o Pro tá pensando, eu conheci ela numa das minhas primeiras lives, calma. Foi a mensagem mais memorável que recebi dos meus fãs. Então, falei isso só pra ter certeza. Desculpa se te assustei, minha parceira. E a Gaeong perguntando, você também ficava conversando no chat dos streamers, hein? E a Raeon mandando ela calar a boca. Fala então, não é muito legal ser conhecida por ser viciada em jogo de azar. E o Pro tá pensando, conhecida? Mas você é uma, não é mesmo? E a Sai pensando, ele riu. O tio deve gostar mesmo dessa pessoa, então. A Raeon fala, tá bom, começar com um clima mais suave não é ruim. Aliás, não sei o que parece, mas já que a gente se viu várias outras vezes, então o que a gente faz? E a Sai pensando, mentira, ela pegou o celular, ela deve gostar mesmo do meu tio. A Raeon fala, Guilda Estrelas Gêmeas te quer, o que acha de se encontrar com a gente em algum lugar algum dia? E a Sai toda babando, falando, meu Deus, essa é a sensação de ganhar uma nova tia, será que é isso mesmo? E a Raeon pensando, agora eu fui muito sensual, o equilíbrio perfeito entre a minha pessoa e o meu eu de negócio. Preste atenção, Gaeong, veja como eu consigo controlar muito bem os homens. Esse é um exemplo meu, uma pessoa com experiências. E o Pro tá falando, foi mal, mas eu não lembro o meu número de telefone.
A Gaeong já vai ficando toda de boca aberta. E o Pro tá perguntando, Sai, qual é meu número? E a Sai se pensando, ué, que desculpa de merda é essa? Mas fala, peraí, nossa, eu tô entendendo. Ele tá querendo se fazer de difícil, mas ele não tá querendo fazer isso. Fala, então certo, tio. Esse é o plano dele. Eu vou ajudá-lo, tio. Eu tô ficando tonta de novo. E o Pro tá pensando, acho que eu vou ir com ela. Fala, acho que já estamos indo. Minha sobrinha não tá se sentindo bem. Se me desse o cartão de visitas, eu entro em contato com você mais tarde. E a Sai pensando, acho que não vou precisar me preocupar com a vida amorosa do meu tio a partir de agora. E a Gaeong toda se tremendo. E a Rhaeon falando, Gaeong, me escuta. Você pode rir, minha parceira. Já tô brava mesmo, pode começar. Eu não aguento mais ver você segurando seu sorriso. Depois disso, a Sai fica perguntando, tio, mas sabe o que é inesperado? Nunca pensei que você iria usar algo que o pai usava, hein? E o Pro tá falando, calma, assim não tenho o que fazer, minhas roupas te custam muito caro. E essas roupas são bem boas, hein? A Sai fala, isso mesmo, só tem que ficar bonito delas, apenas isso que importa. Mas tio, o que você falou antes pareceu tão triste, hein? É muito fora de época. Aquilo que você disse. Quem usa estratégia de você é o primeiro a me rejeitar hoje em dia, hein? E o Pro tá pensando, o que é isso, será? Tô querendo dizer que você estava se fazendo de difícil foi bom. Mas mentir falando que não sabia seu número de telefone foi uma desculpa bem ruim, hein? Só consegui te ajudar porque eu sou muito boa. E o Pro tá falando, calma aí, Sai. Mas eu realmente não lembro. Nessa hora, ela já vai tomando um choque. E fica perguntando o quê? Peraí, eu não entendi. É sério mesmo isso? E o Pro tá falando que é claro que sim, eu realmente não lembro. A Sai fala, o que, tio? Você já tá com Alzheimer, parceiro, só pode ser isso. Depois disso, eles já vão entrando na Liga Bronze da região de Gangang mais uma vez. A missão é defender de novo. E o Pro tá falando, tô cansado, caramba, fiquei exausto tentando acalmar a Sai naquela hora. A Sai chorando, falando que arruinou o futuro amor da vida do meu tio. Arruinei porque entendi tudo errado, eu sou muito burra. Prota fica se perguntando se ela realmente acha que eu gosto da Rhaeon. Mas quem ia gostar de uma viciada em aposta que nem ela, hein? E também não esperava que eu ia me encontrar com ela a zero desse jeito. Começa a se lembrar de um amigo seu, dizendo que perdeu de novo. A Rhaeon falando, Jihan, me fala se isso faz sentido. Como que um inútil como ele consegue ganhar? E o Prota falando, já que nós dois perdemos nosso pai de Natal, rapidamente viramos amigos. Durante as folgas, a gente saía pra beber e ficávamos apostando toda hora. E a Zero era muito viciada nisso. E o Prota falando, eu te avisei que o Diego Messidi ia ganhar. Qualquer aparência com outra coisa é apenas coincidência, apenas isso. E a Rhaeon falando, eu tô te perguntando como isso é possível. Um dom tão antigo como o deus do futebol consegue ser tão roubado. E o Prota falando, não liga pro nome, mas pro rank, é um dom rank SSS, parceiro. Pare de apostar, você não é tão boa assim. A Rhaeon fala, quando o mundo é preenchido com possibilidades, é muito difícil de deixar elas de lado. Tô ficando puta com você falando isso toda vez que perco. Prota fala, aliás, você não vai tirar essa máscara da cara nunca. A Rhaeon fala que nunca. Como te falei, isso é algo que eu paguei por ter feito um negócio com o diabo. Além de ambos sermos naturalizados, existem várias outras coisas que nós tínhamos em comum. Fala, Jihan, o que você fez, hein? Porque você ficou tão forte pra caralho. Se fosse tão forte assim quando a Coreia existia, talvez não tivéssemos perdido ela. Meu amigo não teria morrido daquele jeito também. O que eles dois tinham em comum era culpa e auto-ódio. A Rhaeon fala que não pode falar isso também. Sou culpada nisso, né? Não posso te culpá-lo de tudo. Eles tinham auto-ódio por não termos conseguido proteger aqueles que eram importantes para nós. Fica todo pensativo, falando que foi aquilo que aconteceu. E o pessoal da live tudo falando. Vai ficar parado aí por quanto tempo, parceiro? E por que tá de terno? Cadê a sua roupinha de malhar, hein, parceiro? E o Prota já puxou um espadão falando, olha aqui, parceiro, eu sou o Bleach. Tava se perguntando por que uma relíquia de rank C era tão barata, mas parece que tem um motivo. Ela é muito pesada e grande para uma pessoa normal levantar, sem falar do jeito que para atacar com ela, mas já fica fazendo vários golpezinhos, falando, não é tão pesada assim. Isso é muito fácil para mim. Começa a ficar balançando ela, falando, revelar minha janela de status, hein? É isso que vocês estão pedindo, meus parceiros. Prota fala, realmente. Agora que tem mais gente, eles estão começando a pedir algumas coisas, certo? Agora tenho cerca de 12 mil inscritos e é muito cedo para revelar meus status, mas acho que não vou conseguir ficar ignorando eles por algum tempo, certo? Será que eu faço um ataque frontal ou eu tento fazer alguma coisa? Fale aí, gente, eu sou o Jihan, tô vendo que tem muita gente curiosa da minha janela de status, eu vou mostrar ela, vou revelar
mas só se chegarmos a 200 mil inscritos em uma promessa. Como esperado, tá todo mundo triste, porque só vou revelar daqui a muito tempo. E mais uma coisa também, se eu perder em qualquer partida da partida aqui, vou revelar minha janela de status na hora que eu perder. Fala que tá bom, agora eu já resolvi tudo. Eles parecem bem fácil de controlar. O pessoal aceita, falando que é uma promessa então. E o pessoal já começa a ser invocado para quem vai participar e fazer time com ele. E o Prota já vai ficando todo assustado, falando que isso é realmente possível. Qual a chance desses 3 caras aparecerem aqui? Tá o Luz Dourada, o Ryuki e o Diogo Messide ali. E o Luz Dourada todo feliz, falando: Senhor Jihan, foi o destino que nos juntou hoje. E o Ryuki nervoso, falando: que? O Jihan? Que merda é essa? Caramba, tô ferrado. E o Prota fica falando o último. É a primeira vez que vejo ele pessoalmente desde o passado. Está na sua frente brincando com a bola o Diogo Messide. Fica lá todo brincandinho. O homem que era o top 1 jogador da Argentina antes de eu regressar. Então nessa época ele não tinha tanta coisa. Ele tem um porte físico bom, mas a barba é toda zoada. Mas calma, tem algo de errado aqui, hein? Se eu sou o suporte, o Luz Dourada é guerreiro e aquele vagabundo ali é um mago, então quer dizer que o Diogo Messide é um arqueiro? Lembro dele ser um mago antes de eu regressar. Que merda que tá acontecendo aqui, hein? E o Ryuki nervoso, falando que não esperava ver esse desgraçado do Jihan de novo. No fim, acabei perdendo uma habilidade por causa desse desgraçado. Puta que pariu, não quero nem olhar na cara desse maldito. E ele já recebe uma mensagem do fã clube do Rei da Espada. Já fica nervoso, falando: por que assim do nada? Que tipo de estranho acabou de fazer um pedido? Já vai ficando todo nervoso, falando: que missão é essa? De destruir o cristal e impedir o Jihan de pegar o primeiro lugar. E acabou.